pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NS Futebol. Seguinte dia de Brasileirão na tela para vocês. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? A gente vai falar do Brasileirão, a gente vai trocar uma ideia sobre o campeonato, mas principalmente a gente vai falar sobre esse campeonato através de uma ótica diferente que a gente nunca apresentou no canal. Então, caso vocês tenham ficado curiosos, por favor, me acompanhem neste vídeo, tá? Vou pedir para vocês, antes da gente começar, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e, é claro, senta o dedo no like, também deixa o teu comentário aqui e, por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo possível. A gente precisa chegar aos 1000 inscritos o quanto antes nesse canal para a gente poder desenvolver mais projetos, investir mais aqui, beleza? Conto com a tua ajuda. Vamos ao seguinte, primeiro ponto para a gente entender esse Brasileirão é entender o que é importante nesse brasileiro. Então a gente pode entender algumas coisas a partir do que a gente vai observar aqui. De uma maneira geral, que é essa parte em azulzinha ali, de uma maneira geral você tem como quesitos importantes. Chutar a gol. Ah, Iago, minha equipe chuta muito. Chuta a gol. Acerta a meta. Se acertar, show. Bom indicador. Ah, eu chutei 30, tive 30 finalizações. Quantas foram na meta? 2. Fica mais difícil, tá? Independente do total de chutes. Chutou, acertou a meta, você tem que convertê-la para gol. Não adianta você converter as ações de passe para chute, chegar ali na cara do gol, chutar errado, ou chutar em cima do goleiro, ou desperdiçar as chances que vão ter, porque isso vai fazer com que você perca os jogos. Ou pelo menos você tenha indicadores a perder os jogos, tá? Nesse cenário ainda, qual que é o terceiro critério mais importante? Que o teu goleiro faça a diferença. Ou seja, se o inverso acontecer, então o teu adversário conseguiu converter os passes para chute, chutou até a meta, ou seja, atingiu a meta. Se chegou até a meta do teu goleiro, ele precisa defender. Então assim, os outros critérios vão ter pesos importantes? Não, claro, mas vão variando ao longo de casa e fora, vão tendo pontos positivos, pontos negativos, mas o principal é você conseguir finalizar e converter para gol e quando sofrer a finalização, você conseguir defender, tá? O restante vai variando esse modelo. E aonde a gente já começa, e aí é importante ressaltar isso, até a novidade que eu falei para vocês lá no começo do vídeo. A principal novidade que a gente vai apresentar para vocês agora é, olhando esse cenário, como que a gente aproximaria as equipes. Então, como assim? Precisamos entender o seguinte, há formas de jogar, as equipes têm um comportamento médio, né? Ou seja, comportamento até esta última rodada do Brasileirão, e eu posso ter equipes que são mais próximas da forma de jogar de algumas do que de outras. E a gente vai ver isso agora, tá? Então eu vou colocar na tela aqui para vocês as aproximações que a gente vai ter. Então vamos entender, tá? O que está aí na sua tela, porque essa informação é relativamente nova, tá? A gente nunca apresentou no canal, pelo menos. E aí eu vou fazer o uso do laser, né? O famoso laser que já estava há muito tempo sem ser utilizado no canal. Quando a minha equipe vai jogar, ou seja, quando eu olho os dados só da minha equipe jogando, com quem que ela se aproxima? Flamengo e Fluminense têm um estilo único de jogar, que não se aproxima num primeiro momento com ninguém. Isso acontece com Flamengo e Fluminense e acontece também com o Bragantino. Então são três equipes que a forma de jogar, ou seja, quando você pega só os dados da equipe, sem pegar os dados do adversário, ou seja, como a equipe também deixa que o adversário jogue, você entende que essas equipes têm um jeito único de jogar, tá? Flamengo, Fluminense e Bragantino. Num outro pote, você teria equipes com uma certa proximidade na forma de jogar. Proximidade com Palmeiras, Cruzeiro, Galo e São Paulo. Então essas quatro equipes aqui têm uma proximidade entre si. As equipes jogam ou têm indicadores dentro dos jogos muito parecidos. E vocês vão ver que esse grupo que está para cá, esse grupo que está ali para o lado do Flamengo, você tem um cenário direto das equipes que estão um pouco para cima do meio da tabela. São Paulo, Galo, Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, você tem uma equipe para cá.
que são equipes que vão ficar mais em posse da bola, são equipes que vão recuperar a bola mais rápido, são equipes que tendem a progredir no campo muito pelos passes e também tendem a finalizar um pouco mais do que o restante que está para o outro lado, tá bom? Então você tem esse cenário onde você tem essa aproximação entre essas 6 equipes, as 4 muito aproximadas e 2 que são únicas, mas vocês podem ver essas junções aqui embaixo. Num segundo nível na análise de agrupamento, você ainda poderia encaixar Fluminense a esse grupo, se caso você quisesse dar uma aproximada, diminuir os grupos, né? Fluminense encaixaria, e num terceiro nível Flamengo encaixaria, tá? Então é essa ordem de aproximação que a gente vai ter. Num outro grupo, você tem, na forma de jogar, um Santos e Vasco muito parecidos, em termos de indicadores, tá? Então a forma de jogar do Santos e a forma de jogar do Vasco muito parecidas, o sistema identifica os dois como muito próximos. Você vai ter um segundo grupo nessa parte aqui, nessa segunda parte, de Grêmio, Fortaleza, América e Coritiba, com maior aproximação entre eles. Você tem novamente, a gente falou, né, o Bragantino sozinho nesse momento, e você passa a ter um grupo gigantesco, com 7 equipes. Botafogo, CAP, Inter, Corinthians, Bahia, Goiás, Cuiabá, que são equipes para esse lado da tabela, que você vai vendo que vai variando entre ficar ou não com a posse de bola, aí vai depender de mando de campo, uma série de outras coisas, mas são equipes muito mais reativas do que equipes que vão precisar ficar com a posse da bola para construir seu jogo, tá? E isso aqui não tem taxa de sucesso, tem só aproximação de comportamento, só isso. Então, nesse cenário, você tem uma aproximação dessas equipes. Num segundo momento, se eu quiser diminuir de novo os grupos, o Bragantino vem para esse grande grupo aqui. Num terceiro momento, esses 4 clubes aqui também se juntam a esses outros 8 clubes. E num quarto momento, levando isso daqui lá na frente, Santos e Vasco se unem a este pote, a este grupo aqui. Então você tem uma forma de jogar caracterizada pela posse da bola, maior no Brasil. O Palmeiras não joga 100% com a posse da bola, é a média, tá? Na média o Palmeiras fica mais do que o restante. Então você tem uma caracterização de posse de bola para um lado, uma caracterização do jogo mais reativo para o outro. Isso olhando os dados da competição. Se eu for observar também os dados de como os adversários jogam comigo, que é diferente, eu tenho uma outra organização. Então eu passo a ter a seguinte organização. Então eu tenho nesse cenário um Palmeiras, Cruzeiro, Inter e Bahia, permitem que o adversário jogue de um jeito. Esse estilo vai ser próximo da forma como o CAP e o Vasco também deixam os seus adversários jogarem. A gente não está falando de gols sofridos, a gente está falando de toda a organização, seja de como as equipes adversárias vão passar a bola, como elas vão progredir no campo, como elas vão desarmar, como elas vão recuperar essa bola, tudo isso está nesse mesmo balaio. Você ainda vai ter uma forma de Flamengo, Galo e Bragantino, de como deixa um adversário jogar, São Paulo e Fluminense no outro pote a par. Nesse cenário, você ainda poderia juntar esses 2 grupos, tá? E formar um primeiro grande grupo. Num segundo cenário, você poderia juntar São Paulo e depois juntar Fluminense e formar um segundo grupo aqui, caracterizado pela recuperação até um pouco mais rápida. Aqui um pouco mais de variação na forma de recuperar. Aqui eu recupero a bola mais rápido. Nesse cenário para cá, eu tenho Botafogo, Santos, Goiás, Fortaleza, Curitiba e América num primeiro pote aqui maior, Grêmio e Cuiabá no outro pote e o Corinthians de maneira isolada. Quando eu aproximar, eu posso aproximar o Corinthians desse primeiro grupo aqui, entre Grêmio e Cuiabá, e posso aproximar todos eles num outro grande grupo, seria um terceiro grande grupo. Quando a gente fizer essa aproximação desse terceiro grande grupo, a gente pode caracterizar uma forma de deixar o adversário jogar pautada em recuperar essa bola rápido, que é aquele grupo ali do meio, entre Flamengo, São Paulo e Fluminense, ali os cabeças, né, só para a gente ficar neles. A gente pode ter equipes que vão equilibrando conforme o adversário, ou seja, apresentam maior variação
Palmeiras e CAP, ali as duas primeiras colunas, e o outro, uma forma mais lenta de recuperar essa bola, mas que apresentam diferentes formas de se recuperar. E aí que a gente entra no outro ponto. Entender esse ponto permite a gente identificar diferentes características. Então, eu posso identificar diferentes características da minha equipe, diferentes características do conjunto onde eu estou e certas proximidades. Ponto 1. Ponto 2. Isso quer dizer que eu vou perder, ganhar ou empatar? Não. Por quê? Porque se a gente for olhar hoje a tabela do Brasileiro e olhar o que a gente tem de resultado aqui nas nossas análises, eu teria como a terceira melhor equipe o Flamengo. Então percebam que o Flamengo estava naquele potezão lá de manter a posse, um estilo muito único, estava na forma de recuperar de alta pressão no adversário, e esse Flamengo, em relação aos próximos dois, que são Botafogo e Palmeiras, que eu vou mostrar para vocês, vai se caracterizar justamente por isso. Recupera essa bola mais rápido, também bloqueia bem seu adversário quando o adversário vai atingir a meta e consegue, em grandes passes, arranjar chutes que convertam para gol. Tá? Então você tem o Flamengo muito bem caracterizado, overall 55. Quando você vai para um Botafogo, que é o segundo na nossa organização, você tem um Botafogo sem essa posse da bola, que vai recuperar muitas vezes, mas não rápido. E que vai depender do seu goleiro, do PR, basicamente, né? Porque não teve outro goleiro que jogou, o PR, para conseguir defender muito bem e dos seus atacantes finalizarem muito bem a gol. Ou seja, eles atingem a meta mais vezes do que os adversários diretos, da Flamengo e depois agora o Palmeiras. Então você tem um cenário de caracterização de um jogo muito estruturado com posse de bola, posicional, muito interessante. Um segundo jogo que vai jogar basicamente no contra-ataque, mas que é muito eficiente. E a gente ainda vai ter um terceiro jogo que seria um equilíbrio entre os dois, de um Palmeiras que se defende bem, que não tem os melhores indicadores em quase nenhum dos cenários, mas que finaliza muito bem a gol e que converte melhor até mesmo que o Botafogo. É que na defesa o PR faz muita diferença em relação aos demais goleiros do Brasileirão. Tá? Mas qual é o cenário? Você tem um empate técnico entre os dois, um Flamengo um pouquinho abaixo, mas também nada muito distante. E nesse cenário que você tem três formas completamente distintas de jogar e três formas de sucesso dentro de uma competição. Ou seja, não tem forma única de se jogar futebol. Não tem forma única de fazer algo. Há formas similares. E há formas similares que com um conjunto de jogadores ou com um conjunto de comissão técnica funciona para um lado e pode não funcionar para o outro. E aí que está a graça do futebol. É como você vai entender tudo isso que está acontecendo, como você vai conseguir gerenciar tudo isso para produzir o sucesso para a tua equipe. Mas perceba como não tem fórmula mágica, não tem regra. Cada análise vai te dar um complemento na sua visão, mas não necessariamente vai te oferecer quem vence ou quem perde. Basicamente vai te ajudar a ter um olhar diferenciado para o futebol, para o jogo que a gente gosta. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu! Até a próxima!